8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe. Olá, líder, aqui é o Ricardo Malê. E neste episódio do nosso podcast, eu quero comentar contigo aqui esse artigo, né? Que eu encontrei, por acaso, aqui no portal G1 Economia, e que tem justamente esse título, né? 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe. Veja os motivos. Então, eu vou comentar um pouco sobre o que tem aqui nesse artigo com você, e eu tenho certeza que muitas informações aqui você vai se identificar, né, de forma positiva, ou seja, você vai dizer, nossa, que bacana, isso aqui, esse erro aqui eu não caio, mas aqui eu vou precisar dar uma atenção especial, porque talvez eu esteja pecando como líder, tá? Então vamos lá, vamos dar uma analisada aqui. Primeiro que essa pesquisa aqui, ela foi feita, é um levantamento que foi feito pela consultoria de recrutamento Michael Page, bastante conhecida, né? Em termos de pesquisas, já tenho lido muitas pesquisas da Michael Page aí ao longo da minha jornada como consultor, né, e mentor de líderes. E aqui, né, vamos ver alguns pontos muito interessantes. Veja os principais motivos para os pedidos de demissão. Então, primeiro motivo, sentimento de que o chefe não é um líder, por exemplo, ou uma inspiração para o dia a dia, tá? Então, o líder não é, né? O chefe não é um líder, não é uma inspiração para o dia a dia. Esse é um motivo, um dos principais motivos. O segundo levantado aqui é falta de crescimento profissional. Tá? Isso aqui é uma reclamação bastante recorrente dos funcionários. A pessoa chega na empresa e ela mofa num canto lá, sem nenhuma perspectiva de se desenvolver, de crescer, de amadurecer como pessoa, né, de crescer como profissional. Então, com certeza, né, essa sensação de estagnação é uma das causas que tem sido bastante recorrentes, né, para as pessoas se desligarem de uma determinada empresa, de um determinado líder. Terceiro ponto, falta de feedback para desenvolvimento profissional. Aí aqui a gente vê um ponto muito relacionado ao segundo, né? O segundo diz assim, falta de crescimento profissional e falta de feedback para desenvolvimento profissional. Então, talvez o segundo tenha mais relação com questões de perspectiva de carreira, né? E o terceiro ponto tem mais a ver com aquela rotina do dia a dia, né? Do líder realmente está pontuando o que o liderado está trazendo de bom, o que precisa melhorar e tá? Demonstrar um genuíno interesse no desenvolvimento dessa pessoa enquanto profissional. Todos esses elementos, tá? Esses 3 elementos que a gente está avaliando até aqui são muito conhecidos para quem estuda liderança, para quem estuda gestão de equipes. Não tem nada de novo aqui, nada surpreende. Tem um ponto aqui que a gente vai dar uma olhada que é bastante interessante, tá? Aqui eles levantaram 7 principais motivos que levam ao desânimo dos profissionais do emprego. Aqui tem pontos bem interessantes também para a gente avaliar junto. Então vamos ver 7 pontos. Primeiro, liderança sem referência. Segundo, deixar de reconhecer. Terceiro, falta de feedback. 4, não treinar. 5, delargar versus delegar. 6, falha na contratação. E 7, excesso de reuniões. Bom, vamos lá. Do primeiro ao último, vou comentar um por um, tá? Agora é só. Vou confessar aqui a você que eu nem li os textos, tá? Nem li os textos explicando cada um desses pontos. Por quê? Porque eles são muito conhecidos, são muito manjados. Por exemplo, primeiro ali, a liderança sem referência. Um bom exemplo de líder é aquele que costuma participar de atividades fundamentais, decisões estratégicas sempre essenciais e que causam enorme impacto no resultado da equipe. E aí fala que a ausência de liderança é sentida pela maior parte do time, né? Um chefe que não está próximo de sua equipe na maior parte do tempo corre o risco, né? O sério risco de ser boicotado ou até mesmo a antipatia dos funcionários. Extremamente conhecido, extremamente comum, certo? Esse tipo de fator aqui, nada de novo, totalmente necessário ler esse texto, no meu caso, obviamente que tenho estudado isso há bastante tempo. Por isso, eu vou fazer o seguinte, ao invés de ficar lendo para você o artigo, se você quiser
Eu acho que posso deixar aqui dentro da descrição desse episódio do podcast, posso deixar inclusive o link para você acessar, mas eu vou fazer aqui a minha análise, a minha leitura em relação a esses pontos, tá? A despeito do texto que está escrito aqui, porque, como disse, os títulos são autoexplicativos. Os tópicos aqui que foram trazidos são muito autoexplicativos, obviamente, para quem conhece bem o assunto. Vamos lá. Então, liderança sem referência. Todo líder, vamos comentar o primeiro, né? Todo o líder alcança este papel, tá? Por determinados critérios e que são muito comuns dentro das empresas. Em geral, a pessoa ela demonstra estar sujeita, tá, a receber uma promoção para atingir um cargo de chefia, quando essa pessoa ela tem uma certa responsabilidade, ela é competente, comprometida e leal. Então, esses são fatores que são muito comuns, tá, na promoção de uma pessoa que está, muitas vezes, um vendedor da loja que demonstra, né, competência nas vendas, comprometimento com a empresa, responsabilidade com as regras, com os horários, com tudo, né? E é uma pessoa leal, né, uma pessoa confiável. Então, é natural que essa pessoa, por demonstrar competência, lealdade, responsabilidade, ela passe quando surge a oportunidade, ela é chamada para assumir uma liderança, tá? Esses fatores que eu disse para vocês aí são essenciais para demonstrar como exemplo. Então, se eu quero ter uma equipe leal, eu devo demonstrar lealdade. Eu quero uma equipe respeitosa, eu tenho que ser um líder respeitoso. Eu quero uma equipe responsável, eu tenho que ser uma pessoa responsável, em todos os sentidos, né? Eu quero uma equipe competente, eu devo demonstrar competência. Então, quando o liderado olha para a sua liderança, olha para o seu líder e não encontra esta referência, esse exemplo, obviamente que alguma coisa não bate. É claro que eu fico pensando, como é que esse cara chegou nessa posição? Ele deve ser amigo do dono. Ele deve ser, né, o filho do dono. Né? Não, qual foi o sistema de meritocracia que levou essa pessoa aí? Porque por competência não foi, por responsabilidade não foi, por demonstrar exemplo em relação à lealdade tampouco, quer dizer, é uma pessoa totalmente despreparada. Então, um dos fatores mais elementares para uma pessoa não seguir um líder é quando ele não demonstra essa fortaleza de caráter. Então, ok, esse é o meu comentário em relação a esse primeiro tópico aqui, tá? Chamado liderança sem referência. Segundo tópico, autoexplicativo, deixar de reconhecer. Nem preciso ler o texto, tá? É outro ponto mega manjado. Obviamente é o seguinte, a pessoa quando começa, né, numa atividade, num processo, dominar uma função na empresa, a conhecer os processos, ter que dominar suas atividades, desenvolver suas competências, ela está obviamente insegura. Mesmo que ela faça de conta que ela é muito autoconfiante, ela sabe que se ela não demonstrar um bom resultado, ela está arriscando a ter o pescoço cortado. Quando o líder ele não dá sinais de reconhecimento, quando as pessoas não têm certeza de que os seus esforços estão sendo percebidos, valorizados, e, portanto, ela tem a segurança de estar seguindo o caminho correto, esse estado de constante insegurança, que é causado pela falta de presença do líder e de reconhecimento, mesmo dos pequenos passos, mesmo das pequenas conquistas. Quando isso não acontece, a pessoa se desmotiva, se desconecta e vai embora. Tá? Então, esse ponto também muito conhecido aí, tá? Falta de feedback. Bom, esse aqui meu Deus do céu, é um dos pontos assim que a gente mais ouve por aí. Se você está ouvindo podcast aqui comigo, outras referências, estudando vídeos por aí, ou fazendo curso de liderança, você já deve ter ouvido 1 zilhão de vezes
tá? Sobre a importância do feedback. Agora é o seguinte, feedback a gente pode dizer que nós temos aí elementarmente de dois tipos, o feedback de incentivo e o feedback corretivo. O feedback de incentivo tem muito a ver com o que a gente acabou de falar, que é o reconhecimento. Então, o feedback de incentivo é o seguinte, olha, fulano, você está indo bem, continua assim, olha só, você tem essa habilidade aqui, cara, isso aqui é muito legal, tá show de bola, vamos continuar, você leva jeito, né? Você está mandando bem, isso é o feedback de incentivo. O que é o feedback corretivo? Bom, o nome autoexplicativo também é aquele que, olha, fulano, você sabe o que deveria estar fazendo, mas não está seguindo aquilo que a gente combinou, precisamos corrigir esse comportamento, tá? Não considero um feedback corretivo, tá? Tecnicamente falando, quando uma pessoa ainda não sabe o que você espera dela. Se ela não sabe o que você espera dela, o nome dessa conversa não é feedback, muito menos feedback corretivo. Trata-se de uma conversa de orientação. Por isso que eu tenho uma máxima que eu digo, repito, que é oriente primeiro, corrija depois. Então, primeiramente, olha, eu tenho uma certa expectativa em relação ao seu comportamento, em relação a, enfim, horário, né, postura, gentileza com o cliente, né, enfim, trabalho em equipe, seja lá o que for, roupa, higiene pessoal, qualquer coisa. Primeiro você orienta. Olha, fulano, olha só, vamos combinar assim, tá, beleza. A pessoa sabe, mas ela não faz. Aí sim entra o feedback corretivo, tá? Um ser humano, para se sentir conectado e motivado no trabalho, tem que receber feedbacks de elogio, feedbacks de incentivo e feedback corretivos de forma justa. Justa, ou seja, eu vou elogiar quem merece e vou corrigir quem precisa. Agora, se eu corrigir de forma abusiva, eu viro o líder carrasco, eu viro o líder perseguidor. Isso psicologicamente traz resultados ruins. Faz com que a pessoa vá se desconectando. Ou ela se torna insegura, ou ela se torna rebelde. E se eu elogio de forma descabida, eu crio também na pessoa uma falsa ilusão de grandeza, que ela não tem, e crio muitas vezes dentro da equipe um sentimento de injustiça. Puxa vida, o chefe está lá elogiando fulaninho só porque gosta da pessoa, uma pessoa péssima, não faz nada direito. Então o feedback tem que ser justo e ele tem que ser rotina. A gente não espera para dar feedback no final do ano, a gente dá feedback, a gente corrige, a gente orienta, a gente incentiva o tempo todo. Muito bem, vamos para o próximo tópico aqui, não treinar. Bom, veja bem, a pessoa quando chega para trabalhar com a gente, né, essa pessoa ela chega com as suas potencialidades, né, com as suas conquistas, ou seja, com aquelas competências já adquiridas, com algumas competências em potencial. Nós temos expectativas que essa pessoa atinja determinada performance em determinadas atividades de um processo. Agora, se eu tenho expectativas, mesmo que claras, mas eu simplesmente digo para a pessoa, se vira aí, mané, e viro as costas, esse desamparo, essa falta de capacitação também vai contar como fator fortíssimo de desmotivação. Fortíssimo. Então, veja, por que os videogames engajam tanto as pessoas? É porque o videogame ele oferece um equilíbrio dinâmico já estudado pela teoria do flow do psicólogo húngaro-americano chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Essa teoria diz o seguinte, o ser humano se engaja, entre outras coisas, ele tem uma automotivação, uma motivação intrínseca, quando para ele é oferecido um desafio para o qual ele tenha capacidade de superação. Então, se eu coloco para o funcionário um desafio para o qual ele não se vê capacitado, isso desconecta, isso desmotiva. Da mesma forma, se eu tenho a relação inversa. Então, se eu dou para um funcionário um desafio muito baixo, ele tem uma capacidade muito elevada, ele também se desconecta.
E aí você pode ver essa realidade num videogame. Por exemplo, se você já jogou qualquer videogame, você sabe, você começa a jogar um game. Se ele é muito fácil, você diz, que jogo bobo, nem vou jogar isso aqui, não tem graça. Eu tenho muito mais capacidade, isso aqui tá me oferecendo um desafio muito pequeno, e você nem segue. E o inverso também, você começa a jogar um jogo, nossa senhora, que jogo difícil, não consigo nem passar da primeira fase, aí você também desiste. Então, como é que é um jogo bem modelado? É o jogo que oferece um pequeno desafio inicial para o qual você está meramente treinado. Você supera aquilo, você desenvolve mais habilidade, e aí é te oferecido um desafio um pouco maior. E assim vai. E este é o processo de desenvolvimento que inclui o treinamento e execução. Treinamento e execução, até a excelência. Certo? A excelência é uma das necessidades humanas genuínas para a automotivação no trabalho, já estudado pelo Daniel Pink no livro Motivação 3.0. Hoje eu estou cheio de referências aqui, né? Trazendo um monte de referências aí. Já falei do Mihai Csikszentmihalyi, teoria do flow, agora estou falando do Daniel Pink na Motivação 3.0. Enfim, tá fluindo aqui o nosso papo. Vamos adiante. Próximo elemento aqui, ó. Delargar versus delegar. Aqui eu também nem preciso ler. O que é o delargar? O que é a brincadeira da palavra, do neologismo aqui, delargar? É quando o líder, ao invés de delegar uma tarefa para quem tem competência e comprometimento e responsabilidade, portanto, ele larga a tarefa para a pessoa que ou não consegue fazer ou não está a fim de fazer. E isso não é delegar, isso é delargar. Quando você toca para uma pessoa uma atividade para a qual ela não está capacitada, e aí a gente volta ao elemento anterior aqui da questão do treinamento, tá? Ela não está capacitada, ou ela não está comprometida, isso não é delegar, isso é delargar. Isso aqui também é fator, tá? Então, o que acontece, né? Se o líder ele tem essa mania, né? Ó, fulano, faz tal coisa pra mim, larga a pessoa aos leões, né? Joga a pessoa aos leões, faça isso pra mim. A pessoa diz, mas eu não sei como fazer, não sei, não tô treinado, eu não... E de novo, né? Cai no sentimento de insegurança que a gente falou lá no início dessa conversa. Ninguém gosta de estar sofrendo emoções pesadas o tempo inteiro no trabalho. Que emoções são essas? Medo, insegurança, angústia, ansiedade, tédio. Tá? Essas emoções geram aquilo que o Mihai Csikszentmihalyi fala lá na teoria do flow sobre uma chamada entropia psíquica. O que é isso? É um sentimento de que eu tô com uma emoção aqui que está me rompendo por dentro e a minha energia, ao invés de estar sendo direcionada produtivamente, eu estou sentindo um negócio aqui que me faz mal e eu preciso pegar a minha energia, que já é limitada, e usar essa energia para tentar resgatar o meu equilíbrio interno. Então veja, quando você está gerando esse tipo de sentimento nas pessoas por estar gerindo de forma incompetente, por exemplo, nesse caso de delargar, né, ou quando deveria realmente ter delegado, ou seja, primeiro eu capacito, deixo a pessoa segura, confirmo que ela tem responsabilidade, que ela está comprometida com a execução, aí sim, agora eu digo, fulano, confio em você, sei que você é capaz, sei que você está comprometido, está aqui a atividade, beleza, aí sim. Bom, penúltimo fator, hein? Penúltimo fator, já estamos aí gravando há 19 minutos. Penúltimo fator, falha na contratação. Aqui também eu não preciso nem ler. O que é falha na contratação? Essencialmente é o seguinte, é colocar a pessoa errada no lugar errado. O que é uma contratação correta? É a pessoa certa no lugar certo. Para a gente colocar a pessoa certa no lugar certo, nós precisamos conhecer minimamente quais são as competências exigidas por uma determinada função, para determinadas funções que eu estou contratando. Eu tenho que conhecer qual é o talento certo para a vaga que eu tenho. Quando eu erro aqui, tá? Quando eu erro aqui, eu vou gerar uma imensa angústia da pessoa e uma imensa frustração minha, ou vice-versa também, agora não sei exatamente, tá? Então, ou eu fico frustrado e a pessoa angustiada, ou a pessoa fica angustiada e eu fico frustrado, enfim, dá errado. Tá? Então, a coisa é assim, ó, pessoas certas no lugar certo. Esta é a regra. Último elemento aqui.
Excesso de reuniões, tá? Esse aqui é até curioso, tá? Esse nem estava na minha lista, sei que é um problema sério também, mas nem estava na minha lista. Eu vou ler aqui. Administrar bem uma equipe não significa necessariamente passar a maior parte do tempo trancado em longas e exaustivas reuniões. De fato, né? De fato. As pessoas não têm, desculpe o termo, as pessoas não têm saco. Não tem saco para ficar naquela enrolação. Olha, o tempo eu nem vou ler o resto aqui, não precisa, né? O tempo é um patrimônio muito precioso. Eu vou dizer até que o tempo vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro o tempo. Porque é óbvio, dinheiro é uma coisa que se eu perco, eu tenho a oportunidade de ganhar novamente. Eu tenho a oportunidade de resgatar aquilo que eu perco. Dinheiro sim, mas o tempo não, né? Então uma reunião aborrida, exaustiva, prolongada, também gera nas pessoas um sentimento aqui de uma ansiedade, uma angústia. Tá? Teria colocado esse elemento aqui nessa lista, porém, já que é uma pesquisa, vamos respeitar o que as pessoas disseram, né? Muito bem, 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe. Aqui você viu os motivos, que são, vamos lá, chefe não é líder, falta de crescimento, falta de feedback, né? E a listagem completa do 7 aqui, liderança sem referência, deixar de reconhecer, falta de feedback, não treinar, delargar enquanto deveria delegar, falhas na contratação e excesso de reuniões. E aí eu te pergunto, meu amigo, minha amiga líder, quais desses pontos você considera que precisaria reforçar, melhorar imediatamente? Qual desses pontos aqui? Talvez você diga nenhum, Ricardo, eu estou acertando em tudo. Parabéns para você. Caso não seja esse, né, não seja essa a sua situação, anota o ponto. Anota 1 ou 2. Eu recomendo, não, meu Deus, eu estou errando em tudo. Beleza, não tem problema, mas vamos fazer o seguinte, anota 1 ou 2 destes pontos. Coloca nos comentários aqui nesse episódio. Ou faz o seguinte, entra diretamente no meu site, ricardomallet.com, eu vou soletrar, ricardomallet.com, clica lá no botão, pede para falar comigo, a gente agenda uma consultoria para você conhecer o meu programa de mentoria para te ajudar a vencer este ou estes desafios, tá legal? Fortíssimo abraço e a gente se vê aí no próximo episódio. Tchau, tchau.